Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos começar aqui agora a ver a nossa sexta aulinha sobre instalações elétricas, beleza? Assim como nas anteriores, tudo aqui que eu falar, eu vou me basear na ABNT NBR 5410 de 2004, que é a norma vigente de instalações elétricas de baixa tensão, beleza? Como eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de julho a setembro de 2024, caso não informado. Beleza? Bom, como vocês já podem ver aí pela figura, nessa aula de hoje eu vou montar o quadro de distribuição do projeto que eu venho desenvolvendo nas 5 aulas anteriores, aqui nessa sequência de instalações elétricas, beleza? Bom, aqui eu já começo, a gente já tem aqui um quadro com capacidade para 24 posições para disjuntores, DPS e IDR padrão DIN. Aqui nas minhas mãos você vê que eu já tenho um trilho DIN. Agora estou posicionando e parafusando esse trilho no quadro. Você vai ver aqui que são 2 trilhos DIN desse daqui, cada um com capacidade para 12 posições, tá? Fica um em cima e um embaixo aqui no quadro. A princípio eu vou deixar alguns parafusos sem serem colocados, pois eu ainda vou passar alguns cabos por trás desses trilhos aqui na hora que eu estiver fazendo a montagem, beleza? Mas ao final todos os parafusos serão posicionados e devidamente aparafusados. Bom, agora eu já te mostro aqui um barramento metálico. Esse barramento vai receber os cabos ao longo desses orifícios aqui, ó. Nesse caso específico, desses 2 barramentos que vieram com esse quadro aqui, eu tenho nos barramentos 2 orifícios maiores nas 2 extremidades aqui do barramento. Você vê aqui, ó, são esses 2 maiores aqui, ó, essas 2 setas aqui, 1 e 2. E os outros orifícios, todos os outros aqui, os intermediários, eles são menores. Você vê aqui na imagem que eu estou te mostrando aí agora. Mais à frente eu vou fazer um comentário sobre essa diferença de tamanho dos orifícios aqui nos barramentos. Um deles vai ser o barramento de aterramento, também chamado de barramento terra. E o outro será o barramento neutro, beleza? Agora aqui eu vou começar a posicionar os disjuntores. Você pode ver aqui nas minhas mãos o disjuntor geral trifásico 63 amperes. Aqui eu estou posicionando esse disjuntor no trilho de cima. Eu vou deixar a parte de cima do quadro para as proteções gerais, que vão ser, no caso, o disjuntor geral, os DPS e o IDR. Já na parte de baixo eu vou posicionar os disjuntores dos circuitos terminais, beleza? Você vai ver aqui agora que eu tenho em mãos um disjuntor monofásico 10 amperes para o circuito 1 de iluminação. Veja que eu posiciono ele aqui, ó, como o primeiro disjuntor no trilho de baixo, né? Considerando o primeiro aqui da esquerda para a direita, sentido de leitura, beleza? Aqui eu já tenho em mãos outro disjuntor, um disjuntor monofásico de 16 amperes para o circuito 2 de tomadas de uso geral, né? Os TUGs. Eu estou posicionando ele aqui como segundo disjuntor no trilho de baixo. Agora você vê aqui, outro disjuntor monofásico, 16 amperes, para o circuito 3 de tomada da área de serviço. Um disjuntor monofásico, 16 amperes, para o circuito 4 das tomadas da cozinha. Outro disjuntor, 16 amperes, monofásico, para o circuito 5 das tomadas dos banheiros. E aqui, ó, você está vendo o último disjuntor monofásico, 16 amperes, para o circuito 6, máquina de lavar louças. Beleza? Bom, agora aqui, ó, eu começo a posicionar os disjuntores dos circuitos bifásicos, tá? Primeiro aqui eu tenho um disjuntor bifásico 40 amperes para o circuito 8, que é de um chuveiro. Agora aqui outro disjuntor bifásico 40 amperes para o circuito 9, que é de outro chuveiro. E por fim, aqui eu estou colocando um disjuntor bifásico 16 amperes para o circuito 7 do forno elétrico. Mais à frente nessa aula eu vou explicar por que eu inverti a posição dos circuitos 7 e 8. Isso não interfere no que foi determinado e dimensionado no projeto. Pode ser feito,
desde que eu deixe bem sinalizado aqui no quadro quais disjuntores e quais cabos são de qual circuito, beleza? Vocês vão ver que lá aqui mais para o final dessa aula, eu vou deixar indicado o circuito de cada disjuntor na tampa do quadro e internamente essa identificação vai ser feita com anilhas nos próprios cabos, beleza? Bom, agora você vê aqui que eu começo a posicionar os DPS. DPS são os dispositivos de proteção contra surtos. A função de um DPS é direcionar qualquer surto para o aterramento. Um surto elétrico é um pico de tensão transitória e pode ser devido a um raio ou devido a uma manobra na concessionária, beleza? Teremos então aqui 3 DPS, um DPS para cada fase. Na próxima aula eu vou explicar por que aqui eu não estou colocando um DPS para o neutro, beleza? Isso aí vai ser para uma próxima aula. Agora eu vou posicionar aqui o dispositivo DR. DR quer dizer diferencial residual, também chamado interruptor diferencial residual, aí sendo a sigla IDR. O dispositivo DR é uma proteção que trabalha contra fugas de corrente, protegendo os usuários contra choques elétricos. Aqui eu tenho um IDR tetrapolar de 63 amperes. Esse valor aqui, 63 amperes, é a capacidade dele. Essa capacidade tem que ser igual ou superior à corrente nominal dos circuitos que ele protege. Como eu estou trabalhando com o IDR protegendo todos os circuitos da casa, isso foi uma opção para esse projeto aqui, a capacidade dele tem que ser maior ou igual a 63 amperes, que é a corrente de alimentação do nosso quadro, beleza? Aqui você vê que eu estou conectando o primeiro dos cabos de alimentação em um dos bornes de entrada do disjuntor geral trifásico, 63 amperes. Esse é um cabo preto de seção nominal 16 milímetros quadrados. É uma das fases da alimentação. Lembrando que os disjuntores e os cabos foram dimensionados e especificados nas aulas anteriores. Aqui você vê, já tenho conectados os 5 cabos da alimentação. 3 cabos pretos de seção nominal 16 milímetros quadrados para as 3 fases, um cabo azul 16 milímetros quadrados para o neutro e um cabo verde 16 milímetros quadrados, que é o TER, beleza? Já aqui dentro do quadro, levo os 3 cabos, né, das 3 fases até os 3 bornes de alimentação do disjuntor geral. Levo também os cabos azul e verde até o barramento terra. Aí você pode até me perguntar, professor, você está levando o cabo neutro até o barramento terra? Olha, é isso mesmo, tá? Eu vou fazer uma equipotencialização aqui nesse quadro. Vou usar o barramento terra como barramento de equipotencialização, também chamado pela norma de BEP. Somente depois que o neutro passar pelo meu IDR, que eu vou conectá-lo ao barramento específico de neutro, aqui embaixo no quadro, beleza? Eu vou escolher o barramento superior como barramento terra, pois ele é mais próximo das proteções gerais do quadro. Pode ver aqui, ó. Conexões dos DPS ao barramento terra tem que ter o menor comprimento possível, beleza? Você já deve ter observado que nas extremidades do cabo eu usei os chamados terminais. Eu não entrei com o cabo desencapado diretamente nos bornes, não. Você vê aqui eu desencapando um cabo preto de seção nominal 16 milímetros quadrados. Agora eu posiciono na extremidade desencapada do cabo um terminal tubular simples, também chamado terminal ilhós. Você vê que esse terminal é da cor azul. Essa cor é específica para terminais tubulares para cabos 16 milímetros quadrados, beleza? Agora pego o alicate para fazer a crimpagem. Veja aqui na minha mão que o alicate possui várias posições para crimpagem de terminais tubulares. Eu vou usar essa posição aqui, ó, veja pela seta. A maior capacidade desse alicate, 16 milímetros quadrados. Te mostro aqui agora vários terminais, de 4 tipos. Primeiro, nós temos os terminais tubulares simples, para cabos de variadas seções nominais. O preto, para cabo de 1,5 milímetros quadrados, o azul para cabo 2,5 milímetros quadrados, o amarelo para cabos 6 milímetros quadrados, o vermelho para cabos 10 milímetros quadrados e o azul maior aqui, ó, esse que eu já tinha usado, ele é para cabo de seção nominal 16 milímetros quadrados, beleza?
E esse terminal tubular simples, também chamado ilhós, é o mais utilizado. É muito prático, simples de crimpar e utilizar, mas ele tem duas limitações. A primeira limitação é que eu não consigo conectá-lo nos orifícios menores dos barramentos terra e neutro, quando eu estou usando cabo de seção nominal, por exemplo, 16 milímetros quadrados. Beleza? Outra limitação dos conectores tubulares é que com ele eu não consigo fazer conexão em algum borne de disjuntor ou DPS juntamente com barramentos pente. Mais à frente você verá eu fazer esse tipo de conexão. Aí eu vou usar outro tipo de conector, beleza? Um segundo tipo que a gente tem aqui são os terminais tubulares duplos. Tenho aqui um terminal tubular duplo vermelho, olha ele aqui, para cabo de seção nominal 10 milímetros quadrados. Tem um outro aqui, ó, um terminal tubular duplo azul, para cabo de seção nominal 16 milímetros quadrados. Logo você verá eu crimpando um desses aqui, beleza? Quando eu estiver fazendo um jump. Temos os terminais tipo agulha ou tipo pino, tá? Tenho aqui um vermelho para cabos de bitola 10 milímetros quadrados e um azul para cabo 16 milímetros quadrados, beleza? Aqui nós temos os terminais genéricos. Veja que neles o cabo se prende por um parafuso. Para utilizar um conector genérico em um cabo, esse cabo já deve ter sido crimpado com o conector tubular, aquele primeirão que eu mostrei para vocês. Temos os conectores genéricos com entrada lateral. Veja aqui na minha mão, aqui, ó, entrada lateral. E nós temos também conectores genéricos com entrada frontal. Veja aqui nas minhas mãos, entrada frontal. Os terminais genéricos são muito práticos, mas eles apresentam o problema de adicionar uma conexão parafusada a mais dentro do nosso quadro. E toda conexão parafusada demanda alguns reapertos, algumas verificações, principalmente nos primeiros meses de utilização. Beleza? Bom, agora aqui ó, você vê que eu estou desencapando uma faixa intermediária de um cabo 10 milímetros quadrados. Eu dobro o cabo, dou esse acabamento com alicate universal e agora eu insiro o conector tubular duplo e faço a crimpagem. Agora aqui eu estou desencapando uma das extremidades do cabo. Faço a crimpagem de um terminal tubular simples. Na outra extremidade, faço o mesmo. Beleza? Então aqui está, eu acabei de preparar um trecho de um cabo para fazer um jampeamento. Bom, agora você veja aqui no quadro, eu estou inserindo esse cabo para jampeamento que eu acabei de construir. Vale aqui a observação que se eu fosse montar dessa maneira, eu deveria usar um cabo 16 milímetros quadrados, pois esse é o diâmetro nominal da alimentação. Eu estou jampeando com esse cabo 10 milímetros quadrados apenas como demonstração, beleza? Olha aqui, primeiro eu conecto a alimentação dele aqui na saída do disjuntor. Passo por trás aqui dos trilhos e conecto o conector tubular duplo na entrada de um DPS.
A outra ponta aqui eu vou conectar no primeiro borne de alimentação do meu IDR, beleza? Veja aqui de novo, só te mostrando aqui, saída do disjuntor geral, eu ligo na entrada do DPS e a bifurcação para a entrada do IDR. Assim ficou o jampeamento de uma das fases. Se eu fosse optar por trabalhar com esse jampeamento, eu repetiria essa etapa, fazendo mais 2 cabos de jampeamento igual esse aqui, e conectando cada uma das saídas do disjuntor geral em uma entrada do DPS e bifurcando para uma das entradas do IDR. Ou seja, se eu fosse fazer dessa maneira, eu iria repetir o que eu acabei de fazer para as outras 2 fases, tá? Lembrando que, obviamente, nunca posso conectar uma fase na outra, senão eu promovo aqui um curto-circuito, beleza? Bom, o detalhe é o seguinte, eu não pretendo fazer esse jampeamento desse jeito que eu mostrei agora, não. Eu não vou usar um cabo para fazer esse jampeamento, não. Eu vou optar por outra solução para conectar cada uma das saídas das fases do disjuntor geral na entrada de um DPS, juntamente a uma entrada do IDR. Nesse caso, eu vou usar o chamado barramento pente. Nesse caso específico aqui, eu vou usar um barramento pente trifásico. Veja como ele é. Nós temos aqui, ó, você vê na minha mão, nós temos essas 3 barrinhas separadas aqui. 1, 2, 3. E tenho também essa peça plástica isolante. Veja que cada barrinha aqui tem 2 contatos. Esse barramento pode ser usado de vários tamanhos. Inclusive, logo mais você vai ver que eu vou utilizar um barramento pente trifásico maior para alimentação dos disjuntores dos circuitos terminais. Esses disjuntores que estarão no trilho de baixo. Beleza? Veja aqui como ele fica quando montado. As 3 barrinhas metálicas ficam isoladas uma da outra, mantendo as fases sem contato uma com a outra, porém alimentando o que estiver conectado em cada barrinha. Isso faz a função do jump que eu tinha mostrado antes, beleza? Veja como eu encaixo aqui o barramento pente trifásico, derivando a alimentação de cada um dos DPS para cada uma das entradas do IDR. Então, você aqui, veja como ficou. Usei esses cabos pretos de seção nominal 16 milímetros quadrados. Lembrando que a seção nominal dos cabos aqui tem que ser a mesma seção dimensionada para alimentação, beleza? Então, continuando aqui, ó, cabos 16 milímetros quadrados, sem jampeamento, conectando cada saída do disjuntor geral à entrada de 1 DPS. Depois derivei essas 3 entradas dos 3 DPS para cada uma das entradas do IDR, como eu te mostro aqui, ó, com essa seta, você está vendo aí agora. E isso daí eu consegui fazer usando um trecho de barramento pente trifásico, beleza? Atenção que esse barramento pente tem especificação de corrente máxima que ele pode suportar. Aqui nós temos que usar um barramento de, no mínimo, 63 amperes, que é a corrente do disjuntor geral, beleza? Então, nessa imagem aqui, ó, você já está vendo o seguinte. Nós temos no nosso quadro um disjuntor geral trifásico, 3 DPS, um para cada fase, olha lá, 1, 2, 3, e um IDR. Nós temos também os disjuntores dos circuitos terminais, né? Nós temos 9 circuitos na nossa casa, são esses 6 monofásicos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esses 3 bifásicos aqui, 7, 8, 9.
Nós temos também a alimentação do quadro, 3 fases, o neutro e terra. Você pode ver pela setinha aí. As 3 fases na alimentação do disjuntor geral do quadro. Olha aí os bornes de entrada do disjuntor geral do quadro. O cabo terra, que é o verde, e o cabo neutro, que é o azul, conectado no barramento terra. Como eu já disse aqui, eu estou usando o barramento terra como barramento de equipotencialização, BEP. Nós temos 3 cabos pretos, 16 milímetros quadrados, conectando cada saída do disjuntor geral à entrada de um DPS. Você vê os 3 cabos aqui, 16 milímetros quadrados pretos. Olha aí a seta, 1, 2, 3. E nós temos um trecho de barramento pente trifásico derivando as alimentações dos 3 DPS para cada uma das entradas do nosso IDR. Beleza? Acho que deu para você perceber aqui. Tranquilo? Bom, agora nessa foto aqui, ó, você já deve ter percebido que eu dei uma adiantada na montagem do quadro. Veja aqui, ó. As 3 saídas dos 3 DPS, eu jumpeei elas, eu juntei elas aqui usando um trecho de barramento e saí com esse cabo verde aqui. Através desse terminal genérico, passei com o cabo verde, seção 16 milímetros quadrados, por trás do trilho e fiz a conexão no barramento terra, através desse outro conector genérico aqui. Eu tenho que conectar as saídas do DPS ao barramento terra, pois a função do DPS é direcionar um surto que atinja a linha até o aterramento. Como eu já disse antes, esse surto ele pode ser oriundo de um raio ou de uma manobra da concessionária. A função do DPS é criar um caminho para esse surto. Esse surto vai escoar para o aterramento apenas durante o momento do surto. Por isso, aqui, ó, as saídas do DPS são conectadas ao barramento terra. Já as 3 saídas do IDR são essas 3 aqui, ó. Essas 3 saídas do IDR alimentam as 3 fases de um barramento pente trifásico. Isso aqui, ó, na figura, é um barramento pente trifásico. Veja ele aqui no quadro, ó, você está vendo aí agora. Eu tenho também o neutro passando dentro do IDR. E esse neutro ele é direcionado ao barramento neutro, que é esse barramento aqui de baixo no quadro. Beleza? Você pode ver aqui agora o barramento pente trifásico que eu utilizei aqui nessa etapa. É o mesmo raciocínio do barramento pente trifásico que eu utilizei na bifurcação das alimentações dos DPS e do IDR. Porém, cada barrinha de cobre agora tem 4 conexões. Veja aqui na minha mão. Como são 3 barrinhas, uma barrinha por cada fase, nós vamos ter 12 conexões, que vão ser as 12 conexões que eu vou ter nos disjuntores aqui de baixo, beleza? Veja aqui, ó, eu colocando as barrinhas de cobre dentro dessa peça plástica isolante. Para que essas barras de cobre fiquem isoladas uma da outra, elas têm que ser pressionadas até o fundo do isolamento, beleza? E esse barramento pente trifásico que eu acabei de montar está exatamente aqui no nosso quadro. Veja que eu estou alimentando as 3 barrinhas internas, nessas 3 posições aqui. Esses 3 bornes de disjuntores que eu mostro na seta, aí, ó, 1, 2, 3, eles recebem, além dos contatos das próprias barrinhas, né, do barramento pente, eles recebem também esses conectores genéricos vistos aqui, ó, que alimentam cada uma das fases, beleza? Pois bem, se a gente vê no projeto que eu fiz, para usar esse barramento pente, eu tenho que fazer 2 observações aqui. Primeira observação, para eu poder usar o barramento pente trifásico, eu terei que mudar um detalhe aqui no nosso projeto, na tabela que eu montei na aula passada. Vou passar algum circuito monofásico da fase A para a fase B. Eu vou escolher modificar esse circuito 5 aqui, monofásico, olha ele, das tomadas dos banheiros. Esse circuito é de 1,2 kVA, 1,2 kVA. Vou passá-lo da fase A para a fase B. Assim terei 4 conexões em cada fase. Veja aqui o que eu tenho agora. 4 conexões na fase A, olha lá, 1, 2, 3, 4. 4 conexões na fase B, veja lá, 1, 2, 3, 4. E 4 conexões na fase C, veja lá, 1, 2, 3, 4. Beleza? Uma mudança dessas
não pode ser feita na obra sem autorização do projetista, não, pois o total das cargas, ou seja, a distribuição das cargas em cada fase, esses três valores aqui, ó, veja que eles também serão modificados. Olha só, antes eu tinha distribuição das fases A, B e C com respectivamente 9,19 kVA, 9 kVA e 8,55 kVA. Agora tenho essa distribuição com 7,99 kVA, 10,2 kVA e 8,55 kVA. No nosso caso aqui, ó, tanto o projetista quanto o responsável pela execução sou eu. Então, eu resolvo comigo, não teria problemas. Mas fica aqui uma observação muito importante: não se modifica um projeto, tá, durante a execução desse projeto sem autorização do projetista, beleza? Esse tipo de atitude gera muito problema por aí, tá? Se você mudar alguma coisa numa obra sem consentimento do projetista e essa mudança gerar algum problema, você assumiu a responsabilidade por esse problema. Então, muito cuidado, beleza? Bom, professor, agora você me responde uma coisa. O projeto, ele era inexequível? Não tinha como executar daquela maneira? Olha, eu te digo que dava para executar sim, tá? Daquela maneira, o balanceamento das cargas ficaria até mais efetivo, com somatório de potências de cada fase, dando valores mais próximos entre si. Só que para executar daquela maneira anterior, tal, eu teria que abrir mão do barramento pente trifásico, eu teria que utilizar vários jumps, feitos com cabos, jumps como esses aí que eu mostrei que poderiam ser usados na parte de cima do quadro. Aí daria para executar da maneira que o projeto estava inicialmente. Mas todos esses jumps demandam muito mais tempo para executar e o quadro fica mais cheio de cabos e terminais. Na minha opinião, né, fica bem melhor com esses barramentos pente aqui. Beleza? Outro detalhe que eu mudei aqui, esse aqui eu já até tinha adiantado para vocês, é na questão da sequência. Eu vou posicionar o disjuntor 8 antes do disjuntor 7. O objetivo disso é poder ter as alimentações na sequência que eu havia dito. Veja aí, ABC, 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 ABC. Preciso seguir essa sequência, pois é a sequência natural do barramento pente trifásico, onde as três barrinhas são intercaladas. Essa modificação é mais tranquila, pois eu vou indicar essa mudança tanto nos cabos, usando anilhas ali internamente no quadro, e também vai ficar indicado do lado de fora do quadro, na tampa do quadro, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Bom, agora eu vou partir para os circuitos terminais, tá? O circuito 1 de iluminação, o cabo que será fase desse circuito, cabo de 1,5 milímetros quadrados, partindo do primeiro disjuntor, esse daqui, que é o disjuntor de 10 amperes. Já o neutro desse circuito 1 será esse cabo azul aqui, cabo de 1,5 milímetros quadrados, olha ele aqui, azul. Veja que os neutros de todos os circuitos terminais partem separadamente desse barramento neutro aqui de baixo. Já o circuito 2, tomada de uso geral da casa, terá a fase saindo desse disjuntor aqui. O segundo disjuntor monofásico, esse disjuntor aqui, ó, ele é 16 amperes. A fase do circuito 2, cabo preto, 2,5 milímetros quadrados. O neutro desse circuito será um cabo 2,5 milímetros quadrados azul, partindo do barramento neutro. E o cabo de proteção, aterramento, também chamado de terra, para esse circuito 2, vai ser um cabo verde, 2,5 milímetros quadrados, partindo do barramento terra aqui em cima, beleza? Assim será feito com todos os cabos dos circuitos monofásicos restantes. A gente vai ter um cabo preto para cada circuito monofásico, 2,5 milímetros quadrados, como eu mencionei na aula anterior, tá? Esse valor é específico aqui desse projeto. A gente vai ter também um cabo azul, seguindo o mesmo diâmetro, né? Diâmetro nominal 2,5 milímetros quadrados, vai ser o neutro, saindo do barramento neutro aqui de baixo, e um cabo verde 2,5 milímetros quadrados como proteção, ou terra, saindo do barramento terra. Já no caso dos circuitos terminais bifásicos, que são os circuitos seguintes aqui, esses outros três, nós vamos ter duas fases nesses circuitos. Então, nós vamos ter
os cabos das fases partindo dos respectivos disjuntores, que eles são bifásicos. E teremos um cabo verde partindo do barramento terra, que será o cabo de proteção do circuito, tá? Para cada circuito a gente mantém o mesmo diâmetro nominal das fases, vai ser o diâmetro nominal do terra, beleza? Desse disjuntor bifásico aqui, ó, 16 amperes, saem dois cabos vermelhos, 2,5 milímetros quadrados, que são as duas fases do circuito 7, tá? Do nosso forno elétrico bifásico. O cabo verde, 2,5 milímetros quadrados de proteção desse circuito 7, sai do barramento terra. Já desses dois disjuntores bifásicos aqui, ó, cada um de 40 amperes, saem cabos pretos 6 milímetros quadrados, que são as duas fases de cada um dos circuitos, 8 e 9. São os circuitos bifásicos de cada um dos chuveiros. Já os cabos terra ou proteção desses dois circuitos do chuveiro são os cabos verdes, também 6 milímetros quadrados, partindo do barramento terra aqui de cima. Você repara agora como que eu fiz a identificação de todos os cabos com anilhas. Olha nessas figuras que eu coloquei agora. Os cabos de fase, neutro e terra de cada circuito foram identificados. Na parte superior do quadro aqui, ó, onde a gente tem o barramento terra, você vê que eu tenho aqui a saída do cabo 2, 3, 4, a gente vê o 6 aqui, a gente vê o 9, o 8, tá? Tem alguns outros aqui que eu não consigo ver as anilhas nessa figura, mas eles estão identificados aí. E na parte de baixo aqui do quadro, você vê os cabos de fase identificados. Eu não consigo ver nessa figura aqui a anilha 1, mas a gente já vê aqui, ó, o 2, a fase do 2, a gente vê aqui a fase do 4, a fase do 5, fase do 6, as duas fases do 7, as duas fases do circuito 8, que é um chuveiro, e as duas fases do circuito 9, que é outro chuveiro. E a gente vê aqui também no barramento neutro a identificação. Olha lá, 1, a gente vê aqui também 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo identificado com anilhas, tá? Essas pecinhas amarelas aí são as anilhas, para eu fazer a identificação de qual circuito corresponde a cada cabo. Beleza? Agora aqui, por fim, direcionando os cabos dos circuitos terminais aqui dentro do quadro, você vê que a maioria dos circuitos serão direcionados para as 4 saídas da parte superior do quadro. Em uma saída superior eu tenho os circuitos 1 e 5. Aí você vai vendo tanto no quadro quanto no projeto que eu já tinha explicado nas aulas anteriores. Em outra saída superior terei o circuito 2. Em outra saída superior, depois destinada à cozinha pela laje, eu teria os circuitos 3 e 4. E uma última saída superior será um eletroduto exclusivo para o circuito 9 do chuveiro. Já aqui na lateral esquerda do quadro, eu vou ter duas saídas. Você vê elas aqui tanto no quadro quanto no projeto. Elas já saem direto para a parede. Essas não saem por cima para serem direcionadas à laje, não. Dessas saídas laterais, você vê que uma delas é uma saída exclusiva para o circuito 8, desse chuveiro já na parede do quadro aqui mesmo. A outra saída na lateral esquerda do quadro vai comportar os cabos de dois circuitos, o circuito 6 e o circuito 7, que são as tomadas de uso exclusivo. Tá? Uma tomada monofásica para lavar louças vai ser o circuito 6, e uma tomada exclusiva para um forno bifásico vai ser o circuito 7. Beleza? Agora você vê aqui, eu coloco a tampa no quadro. Esse quadro tem tampa com duas portas. A porta de cima dá acesso às proteções gerais do quadro. O disjuntor geral aqui, os 3 DPS e o IDR. Já a porta de baixo dá acesso aos disjuntores dos circuitos terminais. Veja aqui que eu inclusive marquei a numeração dos circuitos. Indico nessa numeração que o circuito 8 está invertido com o circuito 7. Agora, gente, eu vou fazer aqui algumas observações, tá? É muito importante o reaperto de parafusos no quadro de tempos em tempos. Variação de temperatura ambiente, corrente elétrica fazem com que as conexões se moldem em variadas formas.
gerando uma acomodação dos contatos, o que pode causar inclusive um curto-circuito. Beleza? Outra questão é que o aperto do parafuso do conector genérico demanda uma verificação adicional. Beleza? Bom, por hoje era só isso tudo. Agradeço aí aos professores Rispoli, o Anderson e Marcelo, e hoje agradeço a alguns alunos aí mais empolgados que colocaram a mão na massa com a gente aí, Serrano, Crimpano, Luiz, Rafael e o Weiler. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço aí. Tchau.